Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Quando você compra um alto-falante, você precisa observar algumas características. A primeira é a potência elétrica. Isso é a máxima potência que o amplificador poderá jogar sobre o alto-falante. A segunda é a impedância da bobina, normalmente é 8 ohm, mas também são muito populares 4 ohm, 16 ohm e até o moderno 6 ohm. Mas existem duas informações que você também deve olhar. Uma delas é a resposta em frequência e a outra é a sensibilidade, que muita gente tem dúvidas sobre o que significa. É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a sensibilidade e a resposta de frequência determina a qualidade do alto-falante. É através dessas grandezas que você pode comparar dois alto-falantes de mesma potência e mesma impedância. A sensibilidade parece difícil de entender, mas não tem segredo. De forma rápida, podemos dizer que a sensibilidade indica a qualidade do alto-falante em transformar a potência elétrica em potência acústica, em volume de som. Quanto maior a sensibilidade, melhor é o alto-falante. A sensibilidade vai mostrar qual a pressão sonora que o alto-falante consegue entregar, sendo mais simplista, o volume que ele vai conseguir entregar a uma certa distância. A sensibilidade mede a eficiência de um alto-falante em converter a energia elétrica em energia acústica. Quanto maior o número, mais eficiente é o alto-falante. Um alto-falante com uma classificação de sensibilidade de 90 dB, por exemplo, produzirá 90 dB de potência acústica quando o amplificador entregar 1 watt de potência elétrica. Isso medindo a potência acústica a 1 metro de distância. Então existe um padrão para essa medição. Isso porque o som é o movimento do ar. Quando o ar se movimenta, causa uma pressão sonora. É essa pressão do ar que empurra o tímpano e faz com que possamos escutar o som. A função do alto-falante é gerar essa pressão sonora. Então podemos medir o volume usando a unidade decibel SPL. A maioria das vezes que se especifica a sensibilidade de um alto-falante, só é indicado dB de decibel. O SPL é omitido. SPL significa Sound Pressure Level. Então, o decibel SPL, no final das contas, compara dois níveis sonoros. O 0 SPL significa o menor som que o ouvido humano consegue perceber. É a referência. O decibelímetro mede a pressão sonora em decibel SPL. Veja alguns níveis de pressão sonora para que você possa comparar. O sussurro, 10 decibéis. Conversação em ambiente silencioso, 45 decibéis. Cortador de grama, 90 decibéis. Buzina de carro, 110 decibéis. Decolagem de jato nas proximidades, 120 decibéis. Limiar da dor. Uma forma bem simples de medir a pressão sonora é usando o decibelímetro. Então, se você quer comparar a sensibilidade de dois alto-falantes, é só ligá-los a um amplificador, onde cada vez é claro, e medir a pressão sonora com o decibelímetro à mesma distância. O padrão é 1 metro do alto-falante. O que indicar o maior valor terá maior sensibilidade. Para medir a sensibilidade com precisão de um alto-falante, é só injetar um sinal senoidal na entrada de um amplificador e regular para que a potência elétrica na saída seja de 1 watt. Essa será a potência elétrica entregue pelo amplificador ao alto-falante. Então é só medir com um instrumento de precisão a pressão sonora. Claro que existem câmaras especialmente desenhadas para essa medição. O sinal de 1 watt é gerado automaticamente varrendo todo o espectro de frequência audível. A medição é feita por instrumentos especiais e todo dado é processado para determinar a frequência e a sensibilidade do alto-falante ou caixa de som. Para medir a potência na saída do amplificador, é só medir a amplitude da tensão do sinal no alto-falante. Essa tensão é função da impedância do alto-falante. A equação é mostrada na figura. Essa é uma equação muito conhecida para os técnicos eletrônicos. Por exemplo, para um alto-falante de 8 ohm, a tensão RMS para 1 watt é de 2,83 volts RMS. Você pode medir com multímetro comum em AC ou ainda com osciloscópio. Nesse caso, o sinal senoidal deverá ser de baixa frequência. Eu sugiro 1 kHz. Mas vai depender do tipo de alto-falante. Essa frequência deverá estar dentro da frequência de resposta do alto-falante, que é outra característica importante e que eu vou falar no outro tutorial. Então, para 1 watt, a tensão deverá ser de 2,83 volts sobre um alto-falante de 8 ohm.
Veja 2 caixas de som oferecidas no comércio. Agora que você sabe a importância da acessibilidade, você pode comparar as duas e escolher uma delas. Claro que tem muitos outros fatores, que passam pela dimensão, peso, tipo de material usado na construção, cor e muito mais. Eu acho muito difícil de escolher entre essas duas. As duas têm a mesma sensibilidade e são muito lindas. Então, sempre que você estiver em dúvida entre 2 alto-falantes ou caixas de som, compare também a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, melhor. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!